Não, e isso acho que é uma coisa legal de falar, que é uma visão que sempre tu teve. Tu vem de uma família que tem essa questão muito da família, Sim. né? Não que a minha não tenha, mas acho que a minha família é um pouco mais desconstruída nesse sentido. E a família do Léo é um pouco mais tradicional, mais conservadora nesses pontos. E o Léo sempre me disse, não tem essa história de tu ser a dona da empresa... falando assim, parece que foi autoritário, né? Mas Sim. foi num ponto de vista. Não tem essa história de do casal ser o dono da empresa e o outro ser funcionário. Uma coisa é, se tu tivesse o teu negócio e eu tivesse o meu negócio, e aí ninguém tinha nada a ver com isso, né? Mas uma vez que a gente trabalha junto, a gente tem que ser sócio, porque a gente é marido e mulher, sabe? Não é correto, e hoje eu tenho essa mesma visão, instituir essa questão de soberania, digamos assim, profissional entre o casal, sabe? Ou a gente ia ser sócio, Sim. ou a gente não ia trabalhar junto. Eu acho que isso é um ponto importante, porque vai de encontro com os sócios serem casados, né? Que é essa questão da divisão do dinheiro. Tipo assim, do que é meu e o que é teu, né? Tipo, a gente sempre instituiu, não desde o início, né? Mas no início do nosso relacionamento a gente ainda tava vendo como é que a gente ia instituir, digamos assim, essas regras da nossa relação, né? Mas sempre eu vim muito dessa criação onde tudo é dos dois. Tudo né? da família, Tudo né? é da família, exatamente. Não é nem do casal, tudo é da família. Então, que nem quando eu era criança, meu pai nunca dizia que a loja era dele. Ele sempre falava que a loja era nossa. Eu lembro de eu ser criança e meu pai falando, isso aqui é teu, né? Então, e eu era uma criança. Então, a gente sempre teve isso muito forte lá em casa, de tipo, tudo é da família, o dinheiro é da família. O dinheiro é da família e o dinheiro que minha mãe fazia era da minha mãe. Era mais ou menos assim. E aí... Eu tô trabalhando pra chegar lá também. Com certeza. E aí a gente... E sempre teve isso muito forte, né? E aí eu sempre falei, putz, eu acho que dentro da nossa relação a gente tem que funcionar dessa forma. O dinheiro, ele tem que ser nosso, né? Não dá pra gente construir as coisas e aí um pouco fica pra ti, outro pouco fica pra mim, e a gente vai ser casado, né? Então, se é do casamento... A magia de ser casado nessa história toda é isso. É tudo em dobro, né? Então a gente vai ganhar em dobro, a gente vai perder em dobro também, mas a gente vai dar um salto grande em dobro, porque são duas pessoas fazendo ao mesmo tempo, então não tem por que um pouco ser pra ti, um pouco ser pra mim. Ou a gente dividir, tipo assim, 70% vai pra Dó e 30% pro Léo, ou 60% pra Dó e 40% pro Léo, ou o contrário, 70% pro Léo e 30% pra Dó. Não faz sentido. Tudo é da família, né? Tudo é dos dois. E eu acho que isso que tu trouxe agora é a verdadeira magia de o teu sócio ser o teu marido ou a tua esposa. Porque é tudo em dobro. Sim. Se eu não fosse tua esposa, eu seria outra sócia. A gente não teria necessariamente os mesmos objetivos de vida. Então, por exemplo, assim, poderia ser que a gente fosse sócios e não sendo casados e eu quisesse viajar ao mundo. E tu, como dono da empresa, tem a visão do 100% presencial, do aqui, do momento, né? Enfim, dessa construção aqui física, digamos assim. Hoje a gente não defende a questão do... como é que fala? Quem vive viajando o mundo? Nômades digitais. Nômades digitais, não. Não que isso seja certo ou errado, mas pra nossa visão de vida não faz sentido. não combina. Então imagina se a gente fosse diferente nesse caso. Então, como marido e mulher, nós temos a mesma visão de vida. A gente olha pro mesmo caminho, a gente quer ir pro mesmo lugar, a gente quer alcançar as mesmas coisas. E quando a empresa vai bem, a nossa vida vai bem. Sim. Né? Assim como tu falou antes, se a empresa vai mal, tem muito cuidado que tu tem que ter pra que a tua vida não vá mal também. Exato. Então, eu acho que essa é a verdadeira fortaleza de uma sociedade que se mistura com o casamento. Porque são duas pessoas caminhando pelo mesmo objetivo, sempre, sabe? E eu acho que esse é um alinhamento legal também, que faz a coisa funcionar. Tipo assim, pô, mas como é que vocês fazem pra dar certo? Se vocês estão trabalhando o dia inteiro, vocês quase não têm tempo um pro outro, né? Só que esse alinhamento de, tipo assim, a gente vai trabalhar muito, faz sentido pra ti? Faz sentido pra mim? Faz. Então a gente vai trabalhar muito agora, durante um período, pra que daqui 5 anos a gente possa tirar o pé. Ou daqui 3 anos, tu possa tirar o pé, porque tu vai ser mãe, e aí, sendo mãe, tu vai querer ter mais tempo pra dedicar pros filhos, né? Então a gente fazer esse alinhamento de uma fase, eu acho que ajuda demais e faz com que a coisa funcione também. Porque eu acho que muita gente pergunta, eu vejo a galera perguntando mais pra ti, obviamente, né? Porque eu te acompanho pelo Instagram, perguntando essa questão do, putz, mas daí vocês só trabalham, como é que vocês dividem o tempo do casal e o tempo da empresa, quando que vocês são sócios e quando que vocês são marido e mulher, né? E, tipo, a real é que pra nós, meio que não existe essa divisão, né? Vocês daí chegam numa janta e vão falar da empresa?
Sim, A gente já tentou fazer essa divisão. A gente chega numa janta e vai falar da empresa. A diferença é que é prazeroso pra gente. Exato, não é um peso, né? O trabalho não é um peso na nossa vida. O trabalho é uma bênção. A gente enxerga o trabalho como o fruto de todo o nosso esforço, né? E realmente uma bênção. É através do trabalho que a gente vai conquistar as coisas que a gente quer, vai chegar onde a gente quer chegar, vai dar uma vida boa pra nossa família. Então não é um fardo falar sobre a Dom. Pelo contrário, a gente fala da Dom sempre com empolgação. Nossa, a gente tem que fazer aquilo, a gente tem que fazer aquilo. Sempre. Não sempre. Mas várias vezes. E eu vejo que o nosso traçar limites e talvez pausar um pouco essa questão de entrelaçar tanto o casamento com a sociedade é quando isso ultrapassa o limite do outro. Vou te dar um exemplo do que rolou ontem de noite. A gente chegou em casa depois de um dia de trabalho, depois de treinar e tudo mais. E cada um tava compartilhando as suas angústias. Porque o Léo, como a gente já falou, é mais responsável por uma parte, eu sou mais responsável por outra. Então, cada um foi falando as suas angústias. Daqui a pouco o Léo falou assim, tô muito ansioso. E daí eu falei, eu também. E acho que a gente não deve priorar a ansiedade um do outro. Do tipo assim, lida com a tua ansiedade nesse momento e eu vou lidar com a minha, porque se eu te despejar em cima de ti agora as minhas ansiedades, só vai piorar a tua situação e não vai me aliviar. Entende? Então eu acho que essa divisão, ela acontece mais nesses momentos, quando a gente entende que é o momento de parar, porque não tá sendo o prazeroso que tu falou antes. E eu acho que ter essa divisão é importante. Ontem à noite, a gente chegou em casa nessa mesma situação e os dois estavam estressados. Mas a gente tem essa cautela de não se estressar um com o outro. Tu não tava brabo comigo, tu tava estressado com o dia. E eu também. Então, se eu olhar pra ti, descontar em ti, e isso, eu sendo tua sócio, não. Tu poderia trabalhar em outra coisa, mas se eu chegar em casa estressada e aí descontar em cima de ti o estresse do meu dia inteiro, vai ser horrível. Vai ser horrível pra mim, vai ser horrível pra ti também, como meu marido, sabe? Então, eu acho que tem como dividir casamento e sociedade? Não. Vocês vão conversar sobre coisas da empresa num sábado às 8 horas da noite. Vão, é inevitável. E, inclusive, a gente já tentou evitar e, tipo, foi esquisito, assim. Mas a gente parou de olhar pra isso como uma coisa ruim e começou a aproveitar esses momentos, sabendo a hora de parar. Assim como a gente também conversa sobre outras coisas, sobre os nossos planos, sobre a nossa vida, sobre... Enfim, banalidades. Eu acho que não demonizar a conversa do trabalho fora do trabalho é o primeiro passo. Óbvio, se vocês são um casal, né? Se esse casal é um casal que gosta de trabalhar, né? Que gosta de trabalho, isso é uma coisa importante na vida deles. Se daqui a pouco não é o pilar principal da vida deles, se eles são um casal que, por exemplo, o pilar principal é viajar, né? Aí talvez o papo trabalho realmente ele vai ser um saco, né? Mas se eu gosto de trabalhar, se a gente tá nessa energia de, putz, a gente vai construir uma grande empresa, a gente vai fazer isso juntos, eu não preciso demonizar essa conversa. Assim como a gente pode dividir, como foi o caso ontem que tu deu de exemplo. Não tá legal. Amor, não quero falar de trabalho hoje. Vamos trocar de assunto. Não vai acrescentar em nada. Não vamos resolver o problema se a gente falar sobre isso agora. Não tô com saco agora. E já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu de eu chegar muito empolgado pra falar sobre Adão e tu... Amor, não quero falar sobre Adão. Vou falar de qualquer outra coisa, menos disso. E já aconteceu o contrário. Tu chega muito empolgado e eu falo... amor, não tô afim. Vamos trocar o assunto. Sim.